Boa noite. Tudo bem? É teste.
sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 6 de março de 2023. Agradeço a presença dos membros da mesa, igualmente os demais vereadores presentes nessa sessão. Agradeço as pessoas que comparecem a essa sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar essa Casa de Leis. Expediente da sessão. De acordo com o artigo 162, inciso 1, 2 e 3 do Regimento Interno. Artigo 161 do Regimento Interno. Ata, número. Presidente. Gostaria que constasse a ratificação da ata, sobre que teve um equívoco parcial não completo aqui, onde o vereador Claudemir, não inscrito na palavra livre da última sessão, ele fez o uso da palavra com autorização do senhor. Gostaria que contasse na próxima ata a votação do mesmo. Pedido de ratificação do vereador Luiz Henrique Rocha da Silva passa para a votação. Aqueles que forem em favor, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Pedido de ratificação da ata aprovado. Ata número 1042/2023 entra em única discussão. De única discussão, a mesma passa para única votação. Aqueles que forem a favor permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ata ratificada com o pedido do Luiz Henrique Rocha, número 1042/2023, aprovado. Expediente do dia. Indicação número 016/2023. Autor, Cláudio Santana da Silva. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Novalino, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de instalação de para-raios na elipse e suplência Monteiro Lobato, com o objetivo de reduzir os riscos causados pela enorme quantidade de raios que atingem nossa região e proteger toda a comunidade escolar, alunos, professores, funcionários e pais, de receber e sofrer as consequências possíveis de uma descarga elétrica, conforme pesquisa em anexo. Justificativa. O risco de descargas elétricas aumenta devido à escola estar situada no ponto mais alto da cidade e ser construída toda de material condutor ferro. O número de pessoas que convivem dentro da área escolar diariamente é muito grande, o que acarreta uma maior possibilidade de acidentes. Este mesmo projeto foi solicitado pelo vereador desde na gestão do prefeito Marcos e atendido de forma parcial, ou seja, o para-raios instalado sobre uma área muito pequena, 20 metros em volta do mesmo, em relação ao tamanho da escola, deixando praticamente toda a escola descoberta. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Vídeo de Souza, 27 de fevereiro de 2023. Está dando retorno aqui, velho. Indicação número 017/2023. Autor, Cláudio José da Silva. Indique, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Novalino, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de alterar o risco inciso 6º do artigo 8º do decreto 048/2017, que regulamenta o artigo 1º da lei municipal 1044/2009, que institui auxílio à alimentação no sentido de possibilitar pelo menos 5 dias de licença de saúde contínuos ou não, sem a perda do benefício. Justificativa. A indicação visa atender aos servidores públicos municipais no sentido de conceder uma margem maior de apresentação
de licença saúde, minimizando assim a chance de perda do referido benefício. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário Vereador Antônio Ovidio Souza, 27 de fevereiro de 2023. Não tem como diminuir. Indicação número 017/2023. Autor: Carlos José da Silva. Tem duas cópias. Oi? É que tava duas cópias. Indicação número 018/2023. Autor: Carlos Santana da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Medalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, providencie o recuo do canteiro central, no cruzamento da Avenida Coronel Isidoro Coimbra com a Avenida Prefeito João Borges Frias. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, uma vez que o referido canteiro atrapalha a faixa de pedestre, dificultando a passagem de cadeirantes e pedestres pelo local. Foto em anexo. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário Vereador Antônio Ovidio Souza, 2 de março de 2023. Indicação número 019/2023. Autor: Cláudio Santana da Silva. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Medalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, que tome providências no sentido de proceder ao rebaixamento de guia e mureta para trânsito de cadeirantes e carrinho de bebê na Avenida Prefeito João Borges Frias, no acesso à creche municipal. Justificativa: este local não possui rebaixamento da guia junto à faixa de pedestre. Portanto, indica-se que sejam tomadas as providências necessárias a fim de melhorar a acessibilidade aos pedestres em geral, aos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida e aos que portam carrinhos de bebê. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 2 de março de 2023. Tá normal aí? Requerimento número 011/2023. Autor: Luiz Henrique Rocha da Silva. Requeiro a mesa, após ouvido do plenário, na forma regimental, com fundamento nos incisos 10 e 16 do artigo 17 e capítulo do artigo 100, ambos da Lei Orgânica Municipal, e no capítulo do artigo 31 da Constituição Federal, ser expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, forneça informações sobre os possíveis projetos já em andamento no balneário municipal, contendo também a arte em 3D. Justificativa: para fazer conhecimento ao público e maior divulgação dos trabalhos que serão executados. Desta feita, resta plenamente justificado o presente requerimento. São Medalina, 2 de março de 2022. Requerimento número 011/2023. Entra em única discussão. Com a palavra o vereador Luiz Henrique Rocha. Boa noite, senhor presidente, ao qual cumprimento os membros da mesa, juntamente com os demais vereadores. Boa noite a todos. Boa noite também aos funcionários da casa para a realização dessa sessão. Todos aqueles que aqui estão presencialmente, em especial o Micael, hoje que ele é o congratulado, e todos os demais, a pessoa do Luiz Henrique, todos os funcionários. Senhor presidente, fiz esse requerimento para que se torne publicidade ainda mais sobre as obras e em andamento das obras do nosso município. Na outra sessão, eu escutei uma afronta aqui que o prefeito não fez nenhuma obra e não inaugurou nenhuma obra por algum vereador que fez uso daqui. E eu acho isso aí muito injusto.
pessoa tem que ter sensatez no que fala. Outra questão é que aquela referida obra que será feita lá será de maior visibilidade e aquecimento do nosso turismo. Então, é muito importante que não só esse, mas os demais projetos onde visa o bem-estar, a comodidade e também aquilo que visa a nossa cidade esteticamente seja feito com o maior êxito. Uma boa noite também às pessoas que nos acompanham hoje pela live. E é de grande avalia esses projetos virem para a Casa de Leis, para que a gente torne, principalmente eu falo por mim, para os meus eleitores, aquelas perguntas que são pertinentes, porque eles passam lá, ele vê uma placa no valor de R$200 mil, só que aquilo ali é uma parte somente. É uma parte. O restante de toda a revitalização, do aquecimento turístico, mandar um abraço também aqui ao secretário do Turismo, que por muito êxito ele faz valer o seu jus, o seu salário. Tudo isso que acontece dentro do nosso município tem que trazer publicidade aos nossos munícipes. Trazendo publicidade aos nossos munícipes, tenho certeza que estará agraciado também na nossa região. Muito obrigado. Requerimento número 011/2023 continua em única discussão. Com a palavra, o vereador Claudemir Neves. Senhor presidente, membros da mesa, primeiro e segundo secretário, senhores vereadores, público que nos assiste, em especial aqui o Abdias, vereador dessa casa, presidente da Câmara, muito boa noite, funcionários públicos e o pessoal que nos assiste pelo Facebook. O requerimento é importante trazer essa informação para a população, sim, até porque ano passado aprovamos aqui 52 milhões de orçamento para o Executivo. E tudo que foi feito para o nosso município está dentro das normalidades, por conta de um município detentor de uma das melhores receitas da Alta Paulista, do Pontal, enfim. Foi como eu disse aqui, o vereador citou que foi algum vereador, esse vereador fui eu, inclusive fiz menção ao prefeito que estava assistindo a sessão. E essa Câmara já aprovou aqui, se não me falha a memória, em 2021 ou 2022, depois vou checar, um montante de verba para aquela obra. Eu não me recordo se foi 180 mil ou 280 mil. Eu não me lembro o ano e nem o valor, mas vou procurar saber. Eu acho que até foi uma emenda, mas vou me atentar a isso. Por essa casa eu venho dando total apoio executivo desde o dia que ele assumiu, aprovando todos os projetos que vêm de encontro à municipalidade. Que, aliás, fazer obra, fazer as coisas não é favor, é obrigação nossa fazer. Pois quando somos eleitos com a promessa de fazer alguma coisa. Então, parabenizo a administração, o prefeito, quando a gente conversa, inclusive, eu queria lembrar aqui, falando em obras, ligando a esse projeto, no rodeio passado, na casa do prefeito, o prefeito mencionou que nós teríamos 19 obras para serem entregues até o final do mandato. Todos os vereadores estavam lá presentes e nós ficamos encantados com a fala. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Eu sei, muito obrigado. Requerimento número 011/2023 continua em única discussão. De única discussão, a mesa passa para a única votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifeste. Requerimento número 011/2023, aprovado. Projeto de resolução número 001/2023. Revoga a resolução número 2 de 20 de setembro de 2022 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica revogada a resolução número 2 de 20 de setembro de 2022. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de setembro de 2022. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2023. Mesa diretora.
Projeto de resolução número 001/2023 entra em discussão. Explicar um pouquinho o porquê desse projeto para quem está. Primeiro, boa noite ao público que nos acompanha aqui presente hoje, que nos acompanha através do Facebook. Agradecer também a presença da Polícia Militar, da Cabo Ana Paula e o Cabo Adriano, que se faz presente. Nosso amigo Abdias, ex-vereador dessa Casa de Leis, qual eu respeito e admiro, e todos os funcionários dessa Casa de Leis. Esse projeto de resolução é um projeto onde a gente está modificando algumas leis que a gente votou aqui no passado e onde a gente encontrou algumas irregularidades. Então, por isso o motivo desse projeto de resolução, que a gente é onde está corrigindo esse erro, que até mesmo eu fiz parte também. Cadê? Está o projeto? Que no passado a gente aprovou um projeto de... não era um projeto de resolução. Por isso a gente tinha que aprovar um projeto de resolução do regimento interno, que tem algumas partes que não estavam atualizadas, juntamente com a lei orgânica. Então a gente nada mais está corrigindo esse erro, por isso o motivo desse projeto de resolução. Projeto de resolução número 001/2023, de única discussão, mesmo passa para a única votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Projeto de resolução número 001/2023, aprovado. Moção de congratulação número 001/2023. Dispõe sobre congratulações ao senhor Micael de Souza Araújo por representar nossa cidade no concurso Miss e Mister Oeste Paulista 2023. A Câmara Municipal de São Novalino, Estado de São Paulo, por meio de seu presidente Cláudio Santana da Silva, vereadores abaixo, signatários, vem com superando no artigo 228, inciso 1º do 5º do Regimento Interno, apresentar a presente moção de congratulação ao senhor Micael de Souza Araújo, pelo exemplo e coragem em representar nossa cidade no concurso Miss e Mister Oeste Paulista 2023, como Mister São Novalina. Nosso sincero reconhecimento e respeito por levar o nome da nossa cidade de São Novalina no peito. Muito sucesso e sorte em sua preparação. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se seja encaminhada a presente moção de congratulação ao senhor Micael de Souza Araújo, ficando registrado nossos cumprimentos. Plenário, Antônio Rio de Souza, 27 de fevereiro de 2023. Continuação da moção de congratulação número 001/2023. Justificativa. Micael de Souza Araújo, nascido em 11/7/2004, idade 18 anos, portador do CPF número 495-719-218/90 e RG número 60-978-000/1. Natural de Presidente Prudente, São Paulo, residente no município de São Novalina, possui segundo grau completo de escolaridade e exerce a profissão de cabeleireiro e maquiador na empresa Micael Make Hair. Atualmente é participante do concurso Miss e Mister Oeste Paulista 2023,
como Mr. Sandovalina 2023, no qual informa que está sendo um orgulho representar meu município de Sandovalina. Como Mister, estarei fazendo o meu máximo para trazer o título de Oeste Paulista para Sandovalina. É mais que uma faixa e coroa. É o orgulho de Sandovalina estar representando o Oeste Paulista. Vereadores subscritos: Luiz Henrique Rocha da Silva, Alberto Lopes Sanfelice, Juliano Brasmelo, Eliseu Raimundo da Silva, Rogério Rocha de Araújo, José Roberto dos Santos, Claudenir Neves da Silva e Carlos José da Silva. Moção de congratulações número 001/2023 entra em única discussão. Desde já eu quero parabenizar a pessoa do Micael e a coragem, a disposição de representar o nosso município nesse tão importante concurso. Parabéns, Micael. São pessoas assim no nosso município que nós precisamos, pessoas com coragem de levar no peito estampado o nome da nossa querida e abençoada Sandovalina. Parabéns, Micael, pela coragem, boa sorte em sua preparação e que Deus te abençoe lá, tá, meu amigo? Moção de congratulações número 001/2023, de única discussão, a mesma passa para a única votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Moção de congratulações número 001/2023, aprovado. Não havendo mais expediente, vamos passar agora para a palavra livre. Palavra livre? Dando continuidade. Esperar todos assinar para não ter problema. Dando continuidade na palavra livre. Com a palavra, o vereador Luiz Henrique Rocha. Continuando, boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores. Na minha palavra livre de hoje, quero deixar aqui bem claro que eu não sou de fugir a raia de ninguém aqui. Só que por motivo ecumênico, religioso, eu resolvi não entrar em contendas nessa quaresma, não. É uma penitência minha não falar de ninguém aqui, não rebater ninguém. E passada a quaresma, nós voltamos a conversar. Fala aqui, senhor presidente, da atual administração, que, porventura, devido todo o transtorno que teve aos pais de aluno, primeiramente quero pedir aqui desculpa em nome dessa administração que faz parte. Eu sei que foi difícil para alguns pais ter suas crianças em casa em período que a escola estava sendo reformada. E isso é muito importante salientar, que a gente tem preocupação sim com vocês pais, vocês alunos. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer ao corpo de engenheiros da Prefeitura Municipal, que eles desenvolveram essa reforma ali, essas adequações na Escola Monteiro Lobato, onde atende mais ou menos 900 pessoas nos seus períodos. Essas pessoas são o nosso futuro. E hoje, eles têm um ambiente saudável, agradável, e porventura climatizado. Foi feito um rebaixamento de teto,
foi feito pintura, deu vida a um famoso, eu falava assim, pô, mas para que uma escola tão grande dessa? Hoje eu vejo a importância de se investir em educação, não da pessoa que fez, porque a gente sabe os ilícitos que teve ali, e sim pela forma que do mausoléu, que era assustador, hoje tem vida. Agradecer aqui a secretária da Educação, a Flávia, agradecer a toda a coordenação, agradecer a todas as direção, agradecer ao setor pertinente de licitação, principalmente de compras, e até chegar ao prefeito essa autorização. Obrigado, prefeito Paco, por ter essa sensibilidade com as nossas crianças. Eu acho que quem investe em saúde e em educação, ele... Tanto é que é federativo a gente pensar assim, é uma prescrição, é um artigo da Constituição onde tem que se priorizar a educação e a saúde dentro do município. E o nosso, aqui muito bem lembrado, 52 milhões de reais previsto, eu acho que vamos passar essa marca esse ano, devido a todo o preparo e a toda a economicidade que está causando dentro do nosso município, iremos passar com certeza. 25%, 52 milhões de reais é destinado à saúde. O prefeito que ele não fazer jus a isso, ele não acatar a isso, ele sofre uma improbidade administrativa. E na questão da saúde, que é os 15% desse valor tem que ser aplicado diretamente à saúde e aos nossos municípios. Então, quero aqui agradecer. Eu fui lá na escola, eu vi a situação que era, eu estou vendo a situação que está hoje. Sei que esse transtorno causou muito, porque passou do período de recesso, passou do período de férias, mas a entrega também dos materiais escolares, onde muito município se compra, muito município não tem condições, é feita a lista de materiais, é entregado aos seus pais, e os seus pais têm que se virar, investindo no futuro dos seus filhos. E aqui em Sandovalina, às vezes passa despercebido por alguns, mas por mim não passa. Quero agradecer também esse carinho e esse cuidado, tanto na saúde, com frota e atendendo nossos munícipes, quanto na educação e o que está sendo realizado. Parabéns. Há muitas controvérsias. Tem pessoas que não conseguem agradar todo mundo, mas de competência, de caráter, essa equipe, através não só da educação, mas também do nosso secretário de esporte, nossa secretária da saúde, tantos outros que estão aí batalhando, lutando para que nossa Sandovalina seja melhor. Seja aplicado sim esse recurso, é nossa obrigação sim, porque se não for nossa obrigação, a gente dá margem para os malandrão que está por aí querendo pôr o dedinho ali no dinheiro. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, porque eu tenho essa penitência para mim fazer. Falar aqui sobre a malha asfáltica que está para ser realizada no balneário, é de suma importância aquela obra. É uma obra onde visa o bem-estar ali, todo mundo de Sandovalina. Eu acho assim, que se a gente não investir naquilo que é nosso, vai investir aonde? Aonde iremos investir se não investir naquilo que a gente toca todo dia, a gente enxerga todo dia? Então ali tem uma placa, onde tem um repasse federal, eu não me engano, eu não sei aprumar certinho, não sei se é do Vicentinho, eu não sei se é de outro deputado, e eu gostaria que depois eu tomasse... É o meu celular que está assim, cara? Dá licença. Pode voltar no cantinho. Hoje a gente tem live e está até atrapalhando falar aqui. Agradecer, senhor presidente, por hoje ter essa oportunidade das pessoas ter esse acesso, né? Esse acesso é importante, porque o que se fala aqui fica gravado, né? Infelizmente, o que foi falado nas outras sessões não ficou gravado. Sobre a malha asfáltica da represa, aquela obra do alargamento lá daquela ponte, será feita em breve a revitalização ali do asfalto, e salientar também a construção avançada que está das casinhas de CDHU. Muitas pessoas conversam, e eu gostaria, senhor presidente, que o senhor, através de um ofício, que se for do teu agrado, pedir esse ofício para a prefeitura, porque muitos munícipes procuram a gente, principalmente eu, principalmente dentro da minha casa, vai no CRAS e pergunta para a Juliana, se vai ter novas inscrições, se é aquela mesma inscrição, se é a mesma,
se é os mesmos titulares que são contemplados, se não é o mesmo titular, se é o suplente, que agora é o CDHU, não mais a Caixa. Todas essas dúvidas, a gente tem que passar uma ideia centralizada, uma ideia formada certinho para os nossos munícipes. Então, gostaria que, através dessa Casa de Lei, com a sua autorização, pedir para que, através de ofício, porque o ofício ele vem como resposta também, né? Eu poderia muito bem salientar isso num requerimento, mas um ofício eu acho que é até mais rápido, ele pode vir com a informação mais ligeira, para que todas as informações pertinentes ao CDHU seja exportado para nós aqui da Câmara, onde a gente possa dizer realmente o que pode ser feito e o que vai acontecer naquelas casinhas, e agradecer esse avanço que está lá. Está de parabéns, eu falo que nunca vi uma administração assim, onde pensa com carinho, não com interesse, no aumento real para os funcionários, que vê uma obra que, se eu não me engano, mais de 700 mil reais foi gasto na escola até então, se eu não me engano. Mas essa reforma agora que foi feita, essa pintura, essa revitalização lá. E não mede esforços, né? Esse ano a gente tem vários desafios aí para ser concretizados. A gente, quanto munícipe, tem e sabe o poderio econômico que a gente tem. E, na verdade, por se tratar de uma cidade em declive, eu acho assim, eu passo em Anhumas, eu particularmente passo em Anhumas, eu vejo uma cidade plana, é limpinho, é facinho manter uma cidade daquela lá, porque ela é reta, ela é plana. Agora, a nossa cidade, ela tem vários desafios. Primeiro e único desafio, toda essa água que vem do assentamento Guarani, tanto quanto lá em cima no Manacá e aqueles outros, até que desce de lá para cá, tem que ter algum tipo de contenção lá. Assim que eu agradeço e eu parabenizo o nosso corpo de engenheiros do município, eu peço com carinho que eles estudem a possibilidade de estar fazendo um acordo junto com o ITESP, nessa parte da Guarani, tanto demais com os demais moradores lá, para que se faça bacia seca. Porque não adianta fazer a tubulação ali de captação de boca de lobo, onde é o asfalto, sendo que para cima vem essa água, praticamente é uma lama que desce ali. Então nunca vai ser limpo, não adianta limpar hoje, se chover vai estar lá a mesma situação, e não é relaxo de nenhum munícipe, não é relaxo de nenhum poder que está aí hoje. Isso daí, se for comparar, a gente vai ficar até amanhã falando aqui. Mas estudar uma forma, assim que a gente tem um orçamento pomposo, principalmente na área de infraestrutura, os meninos foram na viagem em Brasília, conversou com o ministro de Cidades, ali é uma forma, vocês vão estar explanando isso aqui logo mais, que tenho certeza, é uma forma de buscar uma solução para essa situação em períodos de chuva, principalmente, né, porque só se vê o problema quando chove. Quando está na estiagem, não, dá para manter limpo, né? Outra situação, senhor presidente, gostaria aqui de salientar sobre a live. Eu critico bastante isso daí, porque é lógico, a gente tem... Eu torço para o Corinthians, o Betão para o Palmeiras, o Rogerinho para o Santos. Foi eliminado. Pula. E cada um tem uma torcida, então eu torcia que isso daqui fizesse acontecer igual está sendo hoje. Eu gostaria. E eu tenho o direito de cobrar isso daqui. Porque da mesma forma que eu fui cobrado um dia, eu tenho o direito também de cobrar. Então, hoje está funcionando, até questionei, falei, pô, o meu não está aqui, clique. Aí ele apareceu ali, até que está até atrapalhando. Mas é isso, eu não sou contra nenhum salário, nenhum pai de família aqui dentro, viu? Eu acho assim, é melhor você ter um emprego do que eu ter que arcar com alguma coisa, alguma ajuda. E eu vejo que hoje está funcionando a live, e é de grande avalia isso daqui, de forma que dá para disponibilizar todo o trabalho que todo mundo faz aqui. O que fala aqui e o que fala na rua também, porque a coerência é o que vai valer a pena. Estamos num período agora que o ano que vem é eleição. Então não adianta eu falar aqui uma coisa e na rua eu falar outra, porque aí eu passo por mentiroso. Muito obrigado. Dando continuidade, com a palavra, vereador Claudemir Neves.
Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público que nos assiste, aqui e em casa pelo Facebook. Eu não fiz nenhum voto em relação a não falar em questão da Quaresma, mas também fiz um voto comigo mesmo. Quando eu for atacado, eu preciso me defender, certo? Eu acho que eu já fiz isso na sessão passada. Voltando aqui à questão que eu sempre comento, e eu fico muito tranquilo para falar sobre isso, volto a falar de novo sobre a arrecadação. Isso é um fato importante, porque o munícipe que nos assiste, às vezes nós escutamos, eu tenho Facebook, mas eu tenho lá pouco acesso, e eu também não acompanho muito, mas algumas coisas eu vejo. Algumas pessoas nos cobram. Várias vezes a gente escuta, por que a Câmara não faz isso, por que a Câmara não faz aquilo? Na verdade, o orçamento está na Prefeitura. Todo os 52 milhões que nós aprovamos, ele faz parte do Executivo. Tanto é que o nome é Executivo, executa. A Câmara tem somente legisla, ela não tem autonomia para, igual um deputado tem, para fazer uma emenda e direcionar aquele dinheiro para determinada obra. A Câmara somente tem a prerrogativa de aprovar o orçamento. O prefeito, no seu início de mandato, todo prefeito, isso não é exclusividade do nosso prefeito, todos os prefeitos, eles nomeiam os secretários, seja ele da educação, transporte, cultura, esporte, enfim, todos. E esses secretários, juntamente com o executivo e sua assessoria jurídica e contábil, são responsáveis pelo bom andamento do município. A Câmara, de novo, a Câmara principalmente fiscaliza, a Câmara faz indicação, a Câmara pode cobrar, como já temos feito aqui por diversas vezes, mas não sendo repetitivo. Temos um orçamento de 52 milhões ano aprovado por esse legislativo, com um valor mensal aí de R$ 4.333.033,33. É o nosso orçamento mensal, de 52 milhões anual, certo? Então, temos uma população pequena, um dos melhores PIB do estado é o nosso, por sermos um município pequeno, com uma renda per capita fora do comum. Ótima, excelente. Eu estou dizendo isso é fato. O Tribunal de Contas, em todas as fiscalizações que são feitas, o Tribunal de Contas faz vários comparativos entre nós e outros municípios. Então, eu estou falando isso com dados. Quando eu fiz aqui, não é nenhuma cobrança, né? Eu fiz uma fala, até perguntei se o prefeito estava assistindo, depois até conversei com o prefeito, rapidinho, mas conversando. Quando eu falo isso, justamente por uma questão, eu estou com 53 anos de idade, eu estou passando aqui pelo 4º mandato. E isso não me dá direito nenhum de achar que eu sei mais do que ninguém. Pelo contrário, estou aqui aprendendo. Essa é a verdade. Ninguém é detentor de nada. Você pode passar 50 anos em um lugar e não ter aprendido nada. Mas quando eu falo isso, é justamente por essa questão. Nas últimas eleições para prefeito, eu vou pegar em 2012, 16 e 20. As eleições elas estão sendo decididas em São Durvalina, uma grande maioria por um sistema assim, até eu vou colocar uma palavra aqui, talvez eu corrija ela, um tipo de rancor, né? Que é um tipo assim, eu vou votar no fulano porque eu não quero que ciclano ganhe. Eu vou votar em Beltrano porque isso é muito ruim para nós, munícipes. Isso é muito ruim. Teríamos que ter uma vocação nessa linha para escolhermos realmente essa questão. E digo mais,
Eu penso, eu já comentei isso com o prefeito em outras reuniões, não sei se alguns dos vereadores estavam, que o natural da política é o prefeito atual ir para a reeleição. Isso é fato. Isso é fato em quase todos os lugares. Ah, mas ganha, não ganha, é outra história. O natural do município é o prefeito atual ir para a reeleição, até porque ele está com a gerência do município na mão. Ele está com o domínio do município na mão. É quase que uma regra. Chegar lá ou não é uma outra história. Então, eram essas minhas considerações nesse sentido. Sempre que puder, eu venho aqui, faço minhas explanações a respeito do que eu acho, do que eu penso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa que nos auxilia na realização dessa sessão, público que aqui nos acompanha presente, assim como também o público que nos acompanha através das redes sociais. Queria aqui primeiramente falar sobre a minha indicação. A princípio, a minha ideia seria de que o funcionário, logicamente a partir do seu terceiro dia de atestado, ele perderia proporcional, ou seja, quando o funcionário excedesse o seu limite de 3 atestados mensais, ele teria perca proporcional ao número de dias que ele faltaria ao serviço que ele ia deixar de estar no seu ambiente de trabalho. Mas queria até agradecer ao jurídico da prefeitura. Consultando o jurídico da prefeitura, eles me explicaram que, como o nosso é ticket de alimentação e não vale-refeição, nós não podemos fazer dessa forma, porque o vale-refeição, que ele é dado pelo dia que você vai trabalhar, ele te dá o vale de acordo com o dia que você trabalha. No nosso caso, a nossa lei, ele é ticket de alimentação. É, como foi dito pelo jurídico, é um benefício que ele, como se diz, ele beneficia, ele parabeniza, ou ele presenteia o funcionário que ele cumpre com rigidez o seu expediente de trabalho. Mas também entendo que tem uma dificuldade quando, de repente, um cidadão, um funcionário público, ele tem um problema de saúde e justamente quando ele mais precisa do seu orçamento completo, ele acaba perdendo esse benefício. Entendo que muitas vezes algumas pessoas se beneficiam disso de maneira injusta e não cumprem sua carga horária e também não perdem o ticket. Mas eu entendo também que tem que ter um pensamento um pouco mais flexível em relação a isso, porque a gente tem problemas. Inclusive essa ideia, eu quero ser justo aqui, não foi minha, foi de funcionário público que me procurou, para que eu pudesse interceder nesse sentido. Porque você chega com um problema de saúde que você não consegue se solucionar em 3 dias. Você vai até o departamento pessoal, entrega o seu atestado, e a primeira resposta que você tem, logicamente, ela está na obrigação de informar. O RH vai dizer, você vai perder seu ticket de alimentação se você exceder esse período. E o cidadão, o funcionário que quer receber o seu ticket, o que ele faz? Ele pega lá 10 dias de férias. Ele é obrigado a tirar suas férias para poder não perder. Ou pega uma licença-prêmio para não perder. E ele realmente está com problema de saúde. E a maneira que a gente encontrou de repente, sanar isso é dando 5 dias de atestado, sem perda, logicamente, sem a perca desse benefício. Como nós somos funcionário público, logicamente, quem não está plantão, no caso do vereador aqui tem plantão, os demais funcionários têm plantão, você tendo o final de semana, você acabaria ficando 7 dias. 7 dias na sua casa para poder sanar o seu problema de saúde. Então, a intenção dessa indicação, e espero que o Executivo olhe com muito carinho, porque está atendendo a reivindicação de funcionários públicos, então, peço que o Executivo, logicamente, estude com carinho, através do seu jurídico, e possa conceder esse benefício aos servidores do nosso município. Uma parte, vereador. À vontade, por favor. No momento recente agora, a gente perdeu um colaborador, Renato Alves, que Deus o tenha, e com câncer. E nessa situação,
Não no momento que ele mais precisou, ele perdia o ticket dele, que é onde ia fomentar ele ali nos seus dias que Deus preparou ainda para ele. Então, é de suma importância isso daí. Muito obrigado. Obrigado, vereador. É justamente isso. Foi exatamente o que o funcionário me procurou e disse, falou, no momento que eu mais preciso, que eu estou com debilidade, que eu não consigo trabalhar, eu perco uma parte dos meus rendimentos que é importante. A gente sabe, eu sou funcionário público, eu sei a importância que é o valor do ticket de alimentação na hora de pagar as contas no final do mês. Então, fica aqui mais uma vez o meu pedido. A indicação será encaminhada ao Executivo e peço que ele avalie com carinho e que, se possível, logicamente, dentro da legalidade, atenda a indicação desse vereador, logicamente solicitado pelos servidores públicos. Queria que, como foi dito pelo vereador Henrique, nós estivemos em Brasília semana passada, acompanhando o prefeito Paco, juntamente com o vereador Rogério e o jurídico representado pelo Dr. Eliton. O convite foi estendido a todos os vereadores, por questão de trabalho ou de logística, não puderam estar presentes. Foi proveitoso. Às vezes a gente pensa que as pessoas às vezes têm ideia de que a gente está lá apenas tirando foto, não. Foi um dia exaustivo até, o vereador pode confirmar, onde nós acordamos cedinho e passamos o dia inteiro de ministério em ministério. Nós estivemos no gabinete do deputado Vicentinho, do deputado federal Vicentinho, do deputado federal Maurício Neves. Tivemos a reunião junto com o deputado estadual Itamar Borges, foi um deputado presente e atuante nos últimos anos, onde ele era secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, ele ajudou muito o nosso município. Assim como também o deputado estadual, o deputado federal Baleia Rossi. E tivemos uma reunião muito produtiva, onde foram explanados vários pontos, com o ministro Jader Filho, ministro hoje que está à frente do Ministério das Cidades. E esse ministério, para nós aqui, enquanto municípios do interior, tem uma importância muito grande, porque é desse ministério que a gente consegue recursos para pavimentação, é desse ministério que nós conseguimos recursos para moradia, e de maneira geral a infraestrutura da cidade todinha, o recurso está nas mãos desse ministro. E foi feito várias explanações, os prefeitos que lá estavam colocaram os seus pontos, as suas deficiências do município, e houve uma promessa de que na medida do possível, na medida do orçamento, que for, logicamente, que quando a gente fala de ministério, está falando a nível de país. Então, a gente não pode só olhar para São Novalino ou simplesmente para o estado de São Paulo. Nós estamos falando de uma pasta que vai atender o país inteiro. Mas o ministro nos garantiu que vai se esforçar o máximo possível para atender o nosso interior de São Paulo. Então, a viagem foi nesse sentido, nós fizemos lá nossas cobranças, foi pedido ao prefeito que já enviasse os projetos relacionados à infraestrutura da cidade, para que fosse avaliado pela Secretaria do Ministro, Então, fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez ao prefeito e sempre que tiver oportunidade estarei participando, logicamente, sendo convidado. Outro ponto que eu queria falar aqui, vai meio que um desabafo. Essa semana, esses últimos dias, eu ouvi murmúrios de que eu e o vereador Claudemir estávamos procurando pelo em ovo, quando nós começamos, só para tentar explicar melhor, a iniciativa em relação à investigação daquela fisioterapia foi iniciada por mim e pelo senhor, né, vereador? Através de um requerimento solicitando documentação daquela fisioterapia. Logicamente, depois endossado por todos os outros vereadores e pelo Executivo. E lá nós apenas solicitamos as documentações, já que havia uma situação que a obra estava parada por irregularidade. A minha única preocupação, e acredito que dos outros vereadores, assim como também do vereador Claudemir, é que a obra fosse retomada. A nossa intenção, naquele momento, é que a obra fosse retomada. Então, quem está dizendo aí que eu estou procurando pelo em ovo, de maneira nenhuma, eu só estou querendo que o meu município evolua, que as obras que estão... Vereador, me concede uma parte, por favor. Não tem nem como falar que está procurando pelo em ovo, enquanto que nós tomamos conhecimento. Rapidinho. Não tem nem como dizer que a gente está procurando pelo em ovo, por conta de quê? Nós tomamos conhecimento dessa irregularidade, eu não me lembro ainda dos vereadores, acho que o Alberto esteve na tribuna,
e comentou a respeito, né? A respeito da fiscalização que houve de uma auditoria, nós solicitamos a documentação e a auditoria foi sincera em dizer que houve um desvio milionário, vamos dizer assim. E essa documentação está na mão do Ministério Público, Polícia Civil, o doutor Claudinei me parece que já terminou com a sua parte, eu creio que o Ministério Público ainda não, porque atende outras cidades, mas quem disse isso, vereador, com certeza blefou e espere para vir a conclusão dessa investigação. Exatamente, vereador. Até porque nós não estamos acusando ninguém. Quem acusa é a justiça. A única coisa que nós estamos fazendo é solicitando informações sobre que condições está aquela obra e se houve alguma irregularidade que a justiça nos informe e pelo que eu sei já está sendo feito. Então, se existe o pelo no ovo aqui, quem vai ter que aparar não somos nós. Não somos nós. Quem fez, quem cometeu as irregularidades que arquem com as consequências dos seus atos. Eu moro em Santa Catarina há 42 anos. Eu não respondo nenhum tipo de processo, graças a Deus. Eu ando justo, eu pago as minhas contas, eu trabalho e eu não dependo de ninguém para poder fazer as minhas coisas. Então, quem é responsável, quem cometeu as irregularidades que arca. Então, não sou eu que estou procurando pelo ovo. Quem disse isso vai ver lá na frente aonde é que está o pelo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfelice. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, nobres colegas, público que nos assiste e o público que nos assiste via Facebook. Sei lá, quaresma. Eu vou usar a minha fala do meu amigo Claudenir. A partir do momento que eu for atacado aqui, eu me defenderei. Não vai ser uma quaresma que vai... Não adianta eu seguir uma linha na quaresma e depois não seguir ela novamente. Na sessão passada nós fizemos um requerimento sobre a eliminação e eu queria agradecer à administração, tomou providência através do Vitor, eletricista, no qual teve a ajuda do nobre colega Rogério, né? E ele arrumou, né, alguns postos que haviam sido apagados, né, de forma instalado. Quero deixar bem claro que a iluminação ficou excelente na cidade, não estou aqui criticando, eu só queria que a administração, através do seu jurídico, tomasse as devidas providências com a empresa que executou o serviço, porque ela ganhou via licitação. Então, nós tivemos ontem, sábado, recente um vento, no qual danificou mais luzes, né, e foi constatado má colocação, né, os lugares tinham colocado 2 parafusos, colocaram um só. Então, que notifique a empresa para que ela tome as devidas providências e a garantia da obra. A gente não está criticando o que foi feito, né? Só tem que ter a garantia. E agradecer ao Vitor, né, que vem prestando serviço para a prefeitura com excelência. Hoje eu recebi a visita do pessoal da Dengue, né, através de 2 colaboradores, e os casos vêm aumentando devido às chuvas. E que a Secretaria da Saúde, com o nosso apoio, se quiser fazer algum projeto, alguma coisa do tipo, né, alguma movimentação mais específica para isso, seria legal. Sobre o Micael, quero parabenizar, Micael, que o senhor vai representar o município. O senhor teve coragem de representar o município. Eu sei que não é fácil, procurou sozinho, procurou os patrocinadores e vai levar o nome do município. Não só na região, acho que 2, 3 municípios que vão participar, que não é fácil, e você procurou sozinho e que eu desejo boa sorte. São essas minhas considerações, presidente, e muito obrigado. Bom, a forma que às vezes muitas coisas são explanadas aqui, de repente, muita gente pode pensar que o vereador é o bicho-papão do prefeito. Pelo contrário,
Eu sempre me coloquei aqui desde o início do meu mandato, desde quando eu fui eleito, que eu não fui eleito para parabenizar ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para exercer a minha função de fiscalizar e cobrar. E assim fazer jus àqueles votos que eu tive lá em 2020, 15 de novembro de 2020. Quando for necessário eu achar pertinente que mereçam parabéns, claro, por que não? Dá um passo para trás e parabeniza. Mas eu acho que o vereador ele tem os seus vencimentos pautado no regimento interno, que é a obrigação do vereador, cobrar e fiscalizar. De repente um ou outro falam aqui, de repente, porque eu também sou suspeito em falar, tudo que eu falo aqui é motivo para administração, que eu sou contra, que eu sou oposição, não, pelo contrário. Eu não sou aquele que eu vou falar o que quer ouvir, não. Vou falar o que não quer ouvir também. E também estou disposto também a ouvir o que eu não quero. Porque isso vai me fortalecer para o meu crescimento. Tanto na minha vida pessoal como na minha vida política. Porque aquele amigo que bate nas minhas costas e fala todo instante que está tudo bem, filho, abre o olho, fica esperto. Tem alguma coisa de errado. Às vezes, o pai e a mãe é como se fosse o filho. E o pai e a mãe, o filho, tudo que faz, puxa a orelha. Deixa para lá, deixa para lá. Não, tem que puxar a orelha, porque isso aí é bom lá na frente para o crescimento dele. Então, quando eu achar pertinente aqui que devo dar os parabéns, com certeza eu vou dar os parabéns. Assim como agora. Quero parabenizar a Casa da Agricultura e agradecer a pessoa do Fábio, a pessoa do Toninho e também a administração. E por muito tempo a gente veio pedindo e moradores daquela rua vinha pedindo para derrubar aquela árvore lá que trazia um certo risco para quem mora ali. E dessa vez foi lá, retiraram a árvore com o apoio do Corpo de Bombeiro. Quero agradecer aqui todo o Corpo de Bombeiro que esteve aí, todo o pessoal que trabalhou ali, se eu não me engano o Juninho, o Nildo, teve lá o Gordinho. Enfim, todos eles ali. O Fábio estava acompanhando, tirou foto, registrou tudo, documentou tudo. Então, meus parabéns à Casa da Agricultura. Quero aqui explanar um pouquinho das minhas indicações, rapidinho. Indicação é essa que eu repito várias vezes aqui, que indicação é mais do que um requerimento. Porque a indicação é um anseio da população, é aquilo que a população pede para você na rua. Bom, pelo menos comigo é assim. Eu tenho uma indicação aqui em mãos, onde eu sou o autor, na realidade eu sou o instrumento do povo. E essa indicação, faço questão de dizer, foi a ideia do professor Valdir, em relação ao para-raio da escola. Ele explicou tecnicamente, juntamente com a indicação, está anexado alguns parâmetros técnicos em relação ao para-raio. O para-raio que existe ali é do tempo do prefeito Marcos, e é um para-raio que não alcança toda a escola. Ela alcança só um perímetro. Não vou entrar na parte técnica, mas só alcança um perímetro. Então era necessário outro para-raio com extensão mais alta para poder alcançar a metragem que cobre toda a escola, com isso trazendo segurança para os professores, os alunos e quem ali fica e todos os funcionários. A gente somos uma região de bastante constantes raios, por aí é muito importante isso, tá bom? Essa é uma indicação. E mais uma vez eu clamo aqui para que a administração olhe com carinho para as indicações dos vereadores e procure tentar ao máximo atender, porque, repito, indicação é um anseio da população. E outras duas indicações aqui, que são ideias também do povo, não quero mérito aqui, pelo contrário, estou aqui para trabalhar pelo povo, não estou dizendo que nenhum vereador está, estou dizendo por mim, a minha pessoa. E outra indicação aqui, que é lá da creche municipal, onde um munícipe, que é o João Lopo,
veio até mim, que para fazer uma calçada paralela ali para a entrada das pessoas que moram no Jardim Madacá, que moram ali no bairro Vila Nova, para ter um acesso mais flexível ali, uma rampa, uma calçada, tempo de chuva, de repente tem que dar a volta lá e entrar pelo portão, ou erguendo o carrinho de bebê, porque ali não tem uma rampa adequada. Então é essa indicação que foi pedido por um morador de lá, que é o João Lopo. Essa outra também foi pedida por lá, é aqui no centro, que é da Avenida João Borges Frias, cruzamento com essa avenida nossa aqui da Câmara, Isidoro Coimbra, onde pedi aqui na indicação para que fizesse o recuo do canteiro, onde, se você prestar atenção, tem fotos anexadas na indicação, onde a ponta do canteiro ele ultrapassa a linha de pedestre. Então o pedestre chega ali, ele tem que fazer a curva, aqueles que não conseguem passar por cima do canteiro, fazer a curva e adentrar a rua para poder prosseguir ali em cima da faixa de pedestre. É uma indicação simples, mas de suma importância para a população, visando trazer mais segurança para quem transita na Avenida Prefeito João Borges Frias. E só para encerrar rapidinho, em relação à nossa live, quero aqui agradecer a pessoa do Matheus, que esteve ao longo desse tempo sem contrato nenhum. Fui aqui várias vezes cobrado, assim como eu cobrei no passado também, eu acho justo a cobrança. Eu estou aqui há menos de 3 meses, se não me engano é a segunda ou terceira sessão que estivemos, estávamos tendo problema com a live, a transmissão ao vivo, onde também no período que o Luiz Henrique Rocha teve aqui, teve vários problemas, não sei se vocês se lembram, mas eu não tenho a memória fraca, teve vários problemas, mas foi sanado. Existiram aí muitos comentários, até por parte de vereador, que traz o Beto Súniga é profissional, e é chato essa situação, porque eu acho que aqui em Sandovalina, na Jove, no município, talvez de poucas oportunidades, e o interessante é você dar oportunidade. Ninguém nasceu profissional. Ninguém nasceu profissional. Então, há necessidade de ter uma oportunidade. O médico não nasceu médico. O médico começou a ser médico, mas não tem aquela vasta experiência. Com o tempo que ele vai adquirir experiência, com o tempo que ele vai procurar se profissionalizar e melhorar mais ainda no seu trabalho. Então, está aqui o Matheus, eu estou dando a oportunidade para ele. Ele, até o presente data, não tem contrato. Assim que corrigisse todos os problemas, problema esse, que em análise técnica, nessa Casa de Leis, podemos constatar que estava tendo interferência injusta, a qual estamos levantando juntamente com o jurídico e os técnicos que estiveram aqui, e a gente vai achar, não é pelo e ovo, mas a gente vai achar quem esteve o tempo todo atrapalhando os trabalhos dessa Casa de Leis, tentando atrapalhar esse presidente que vos fala. Então, teve interferência na internet, teve interferência na página do Facebook, e eu estou levantando tudo isso. E quem tiver culpa vai pagar, e eu vou trazer a público. Criamos uma nova página do Facebook. Vocês podem ir lá, quero pedir para vocês acessar esse brasão vermelho bonito aqui, está lá. Agora o outro Facebook antigo não está. Futuramente emitirei uma nota dizendo que aquele Facebook já não faz parte, hoje ainda faz. Mas por enquanto até as pessoas se adequar nesse Facebook novo que a gente criou, nessa nova página, eu peço lá para as pessoas seguirem essa nova página, que as lives já está sendo transmitida. Estou gravando ali via celular,
com outra via para não ter problema. Então a gente está fazendo de tudo para trazer melhoria e qualidade. Experiência ninguém tem, ninguém nasceu sabendo. Com o tempo adquirimos. Então eu quero agradecer aos vereadores que tiveram paciência e aguardaram. Hoje está aí a live, transmitindo perfeitamente, graças a Deus. Descobrimos os erros e os erros serão corrigidos. E quem fez irá pagar, pode ter certeza. Quero mais uma vez parabenizar a pessoa do Micael. Micael, parabéns mais uma vez pela coragem, tá bom? Estará à disposição na secretaria a partir de amanhã, se quiser cópia desse documento tão importante aprovado por esses nobres edis nessa casa de hoje, nessa sessão de hoje, tá bom? Parabéns. Quero agradecer aqui ao público presente, à Polícia Militar, todos os funcionários dessa Casa de Leis e a todos os vereadores que participou dessa sessão. Sob a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrado a presente sessão ordinária desse 6 de março de 2023. Fique com Deus e Deus abençoe. Uma boa noite a todos.